Muito bom dia a todos. A palestra de hoje é sobre planejamento tributário, a administração das dívidas tributárias com a utilização de precatório. É uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, que tem como diretor o nosso Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. O nosso palestrante é o Dr. Arthur Ricardo Hatz. Ele é especialista em direito administrativo, ele é também advogado, também especialista em direito constitucional, ciências processuais, direito processual civil e direito tributário. Ele também é doutorando em direito constitucional, membro da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, professor no curso de extensão e na pós-graduação da Faculdade Paulista. Ele também é professor na graduação da Universidade Bandeirante e professor na pós-graduação da Escola Superior de Advocacia ESA, São Paulo. Meu nome é Valdemir, eu sou advogado. Eu quero, desde já, professor, agradecer por o senhor ter vindo aqui hoje para oferecer essa palestra. Ao final, os senhores poderão fazer perguntas, o microfone irá passar e os senhores poderão formular, eventualmente, perguntas. Eu já passo, então, a palavra ao palestrante para que ele profira a sua palestra. Obrigado, Valdemir. Obrigado a todos aqui presentes. Agradeço também o Departamento de Cultura e Eventos. Sempre uma satisfação enorme aí estar dividindo, né, conhecimento com todos vocês. E, sem dúvida alguma, cada vez que a gente senta aqui, a gente está aprendendo algo, né? Sempre alguns alunos, tanto em faculdade, seja de graduação, seja de pós-graduação, e mesmo em palestras, eles sempre nos colocam em situações que, inicialmente, eles imaginam que não terão uma resposta, né? E a gente vai lá e é exatamente naquela hora que a gente começa a desenvolver cada vez mais o raciocínio jurídico, lógicas, aí para tentar desenvolver alguma resposta e algum tipo de racionalização do problema. É uma satisfação enorme, como eu disse para vocês, estar sempre nas casas da OAB, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. E o tema de hoje é um tema bem interessante, que, diferentemente das abordagens anteriores, onde eu procurei sempre atualizar o tema precatório, seja com as emendas constitucionais, com a própria emenda, com as próprias constituições federais, e até com as leis que regulamentam a utilização de precatórios, como essa recente, a Lei 2431, de 2011, em que viabiliza a compensação de precatórios federais. Dessa vez eu trouxe uma lógica um pouco diferenciada. Eu parti de uma premissa que acredito que é maior, que é você analisar primeiramente o planejamento tributário e, posteriormente, um dos itens do planejamento tributário, que é, por exemplo, a utilização do crédito, e sendo um crédito ou precatório. Então, a abordagem hoje aqui, ela basicamente desenvolve a questão sobre planejamento tributário e, posteriormente, a utilização dos precatórios para a diminuição dos passivos tributários, dentro dessa visão macro, como eu disse para vocês, do planejamento tributário. Bom, esse basicamente será o nosso material de apresentação, e aqui a gente vai desde o céu até a Lua, Saturno. Vocês verificarão aí que a apresentação aí ela é bem diferenciada, e nós vamos vasculhar aí alguns lugares bem longínquos aí para ver se acha alguma resposta para a solução do tema precatório, que é um tema e muitas das vezes até desconfortável, né, de lidar, mas para a gente extremamente confortável, e acredito que com essas soluções que a gente pretende colocar aqui, sem dúvida alguma, concluiremos algumas questões. Bom, então vamos aos primeiros pontos.
Começo com esse slide fantástico aqui, que é um foguete subindo até... Esse foguete aí, se a gente deixar, ele vai até a Lua, né? E traz aqui a questão do impostômetro. Porque antes de trabalharmos com a questão do planejamento tributário e mesmo com a utilização do precatório, a gente tem que saber o que está acontecendo no nosso país. Quanto que se arrecada hoje de tributo no nosso país anualmente? Qual que é a contraprestação dos entes federativos face aos contribuintes? De que forma poderemos utilizar o precatório dentro de um planejamento tributário que seja viável e legal para que nós não possamos ofender qualquer tipo de legislação? Ou que nós criemos uma sistemática que de fato ela se contraponha com essa questão aqui, que é extremamente problemática, que é a questão do impostômetro. Vejam só, dados recentes, os últimos 12 meses, nós temos aqui uma cifra que ela... Se pegarmos aqui um pedaço de papel, talvez não consigamos colocá-la aqui. Que nos últimos 12 meses, a arrecadação do Estado gênero, nós temos um valor astronômico. E é por isso a questão desses slides. Por isso foguetes, planetas, né, terras longínquas, porque aonde vai parar essa questão? E vejam, vocês verificaram aqui que todas as questões que nós colocaremos, elas não têm nada de fator político. Muito pelo contrário. São todas questões fundamentadas juridicamente. O impostômetro, poderíamos aqui utilizar, falar, poxa, e a contraprestação? Bom, a contraprestação vamos chegar lá enquanto a utilização do precatório. Mas vejam, informações com fundamentação totalmente jurídica. Aqui nada político. Nos últimos 12 meses, 1 trilhão e 500 bilhões de reais foram arrecadados pelo Estado. Uma cifra astronômica de fato. É interessante para quem está acostumado aí nesse mercado de precatórios, que muitas vezes tem uma dificuldade muito séria de encontrar os valores de precatórios e dívidas do Estado, normalmente chegam a esses valores astronômicos também, né? Só se fala de bilhões, de milhões, né? Ninguém fala de 1000 com precatório. E vejam, pagamento de tributos por mês, nós temos aí uma divisão de 125 bilhões de reais, é uma cifra muito alta, e aí eu reitero aqui que nós traremos alguns fatos e alguns fundamentos jurídicos para se contrapor a essa ansiedade do Estado de arrecadar esses valores que são exorbitantes, em muitas das vezes. Bom, vamos então a essa questão da contraprestação. A partir do momento em que o Estado arrecada um determinado valor, qual é a contraprestação que nós esperamos? Vejam, aqui eu vou para uma aula bem... eu vou para uma questão aqui um pouco moral também, levando em consideração que podemos aproveitar um pouco da moral dentro do direito. Aliás, hoje a tese da moralidade administrativa, tão bem desenvolvida pelo professor Márcio Camarosano na PUC, ela traz um pouco desse estudo da moral em si, para depois abordar a moralidade administrativa, que é um princípio que hoje nós verificamos que os tribunais estão aplicando de forma muito salutar, e o Supremo Tribunal Federal, em várias vezes, se manifestou sobre esse princípio da moralidade administrativa. Hoje, o maior devedor é o Estado, todos nós sabemos. Ele nos dá péssimos exemplos. E quando nós tentamos viabilizar alguma sistemática jurídica e legal para diminuirmos a carga tributária, seja de um contribuinte pessoa física, seja pessoa jurídica, lá vem a Receita criar uma série de impasses. Lá vem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dizer que tudo é inconstitucional e que não existe qualquer tipo de regulamentação. Ora, temos aqui essa questão extremamente moral. Quando falamos na arrecadação com valores de 1,5 trilhão de reais, nós estamos falando, bom, o que temos em contraprestação? Temos hoje uma segurança adequada? Acredito que não. Temos hoje uma educação interessante? Tampouco. Temos hoje o transporte viável? A palestra anterior aqui, eu até brinquei, né, disse que fui subir lá no metrô, lá, aqui na estação, quase, né, me jogaram para dentro do metrô, porque o transporte público é maravilhoso, né? A gente mal consegue entrar, essa é a realidade. Então, assim, essa contraprestação nos deixa um pouco acuado,
nos deixa um pouco ofendido. E aí nós partimos para algumas questões que, bom, dentro dessa lógica do Estado de sempre querer arrecadar, o que nós podemos fazer para diminuir carga tributária de empresa e não afetar essa arrecadação do Estado e, por consequência, fazermos tudo nos modos legais? Bom, temos aqui uma imagem muito interessante. Isso aqui foi sugestão de um dos sócios do escritório, Dr. Vitor, que está aqui, inclusive, presente. Essa imagem aqui, ela diz... é um filme, que basicamente esse filme trata sobre a crise norte-americana no mercado imobiliário e tal. Mas eu trago essa imagem aqui para fazer um contexto no planejamento tributário. E muitas das vezes as empresas, quando fazem planejamento tributário, elas estão sempre olhando para frente, né? Como devem fazer a maioria dos empresários. Buscar novos clientes, novos contratos, arrecadar novos valores. Isso é extremamente interessante. Mas muitas das vezes as empresas não enxergam para baixo, não olham para baixo. Não verificam se embaixo da própria cadeira existe dinheiro lá na empresa para que você possa utilizar dentro de uma sistemática tributária, dentro de um planejamento tributário. E aí, eu faço uma observação aqui, porque muitas das vezes dentro do planejamento tributário, que hoje de cada 10 empresas eu falo com maior tranquilidade, uma faz planejamento tributário, com a maior tranquilidade eu falo isso, algumas empresas recorrem a bancos, algumas outras empresas recorrem à utilização de alguns créditos nem viáveis, ou mesmo não pagamento de tributo, quando ela tem um caixa lá na empresa, mas não se dá conta. E muitas vezes isso acontece porque não existe o planejamento tributário. Porque, vejam, trago aqui um conceito, aliás, antes do planejamento tributário, nós abordaremos aqui o que significa planejar. Eu coloco aqui, de uma forma muito sucinta, é uma programação da empresa, um roteiro futuro, uma busca, alguns objetivos, para que a empresa tenha um sucesso econômico lá na frente. E muitas das vezes é dessa maneira que você consegue alcançar os seus objetivos, programando, planejando. Claro que isso necessita um planejamento estratégico. Vejam, hoje nós temos uma série de empresas familiares que não têm organização com profissionais capacitados dentro da empresa, porque sempre foi tudo tratado lá entre famílias e, na verdade, às vezes você precisa de pessoas mais técnicas para lidar com algumas questões. Em empresas que normalmente as famílias gerem, nós não temos esse tipo de planejamento. E aí, dentro desse planejamento, seja o planejamento estratégico, nós temos também o planejamento tributário, que eu trago aqui para vocês. Que vejam, seja na área financeira, seja na área administrativa, perdão, seja na esfera operacional, quantas empresas estão com funcionários mal aproveitados dentro delas, porque não tem um planejamento operacional? Quantas empresas não têm um planejamento adequado administrativo? O que dizer então do planejamento tributário? Quantas empresas hoje nós... e aí a conta eu já coloquei para vocês nesse começo da nossa conversa. De cada 10 empresas, uma faz planejamento tributário. Ou seja, quantas empresas hoje fazem planejamento tributário? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque você programar para frente, sobre a ótica do planejamento tributário, é você ter profissional da área do direito tributário e da área contábil trabalhando em conjunto. Não é você ter numa empresa um advogado, seja da esfera civil, seja da esfera trabalhista, que eles têm um segmento a tratar da empresa, que seja as ações trabalhistas, seja as indenizações e por aí afora, e mesmo o contador interno, sem que você tenha hoje um profissional que domine o direito tributário, que saiba lidar com algumas questões referentes a uma recuperação de crédito de uma empresa que está arrecadando tributo de uma forma correta, que seja uma empresa que está acumulando esses créditos, que tem algum tipo de incentivo fiscal e não sabe, que tem algum tipo de variação, de uma aplicação de uma alíquota diferenciada e não se aproveita disso. Ou seja, são planejamentos, são objetivos traçados lá na frente de uma forma em que você se organiza isso na esfera tributária para que você possa alcançar
este objetivo. Qual seja, com o recolhimento do tributo, e aqui faço até uma observação, não sou contrário ao recolhimento do tributo, não. Eu sou favorável ao recolhimento do tributo desde que nós tenhamos uma contraprestação. E, por consequência, nas empresas, nós saibamos também operar o creditamento desses tributos. O arrecadamento desses tributos. Desses tributos, claro. Então, parto aqui para a sistemática, portanto, do planejamento tributário. Ou seja, é esse planejamento que você afeta diretamente a esfera tributária da empresa, o real recolhimento de tributo, ou adequado recolhimento do tributo, aproveitamento de incentivos e créditos viáveis e necessários para uma empresa, de uma forma extremamente técnica, com os melhores profissionais, os melhores contadores, os melhores advogados da área de direito tributário. Não adianta uma empresa ter hoje 10 contadores lá dentro daquela empresa gigante, onde os contadores não são contadores que não estejam se atualizando hoje, dia a dia, ou que não estejam, ou que não tenham uma coordenação com um advogado tributarista, que vai lidar cada especificidade da questão voltada à legislação tributária. E aí sim, nós temos um par perfeito. A questão contábil e a questão jurídica. Eles se unem e, claro, aí temos um êxito dentro do planejamento tributário, o que, infelizmente, nós não verificamos na maioria das empresas. Então, eu coloco para vocês aqui o conceito, portanto, que nada mais é do que essa otimização dos custos, né? Dos custos tributários, e custos esses que recaem todos sobre a empresa, que nós sabemos aqui, a carga tributária no país é extremamente alta. Se nós fizermos aqui uma conta macro, no Brasil, nós arrecadamos uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão, basicamente 40% desse valor é destinado ao Estado. 40% de cada 1 milhão, 400 mil reais. Vamos trazer exemplos de um país vizinho, Paraguai. De cada 1 milhão arrecadado no Paraguai, nós temos uma carga tributária de 100 mil reais. Existe hoje o planejamento tributário para empresas para que elas vão ao Paraguai. Empresas do ramo têxtil, por exemplo, aqui no nosso país. Muitas delas estão indo para o Paraguai. Porque se de cada 1 milhão nós temos aqui o Estado arrecadando 400 mil e no Paraguai nós temos de cada 1 milhão 100 mil, a conta dá uma diferença de 300 mil nessa otimização de carga tributária. 300 mil de uma empresa que fatura 1 milhão mês por ano vai ter um crédito de 3 milhões e 600 mil reais, que é muito dinheiro. E vejam, antes de lidarmos aqui com a questão da utilização do precatório em si, eu trato essa premissa maior, o planejamento tributário, que ele é extremamente importante. Algumas vezes, as empresas podem se utilizar de algum tipo de crédito, mesmo o precatório que abordaremos aqui, mas dentro da empresa ou debaixo do banco do empresário existe dinheiro. E essa empresa não sabe. Por isso a premissa maior do planejamento tributário. Você aproveitar de todos os créditos viáveis e possíveis. Para aí sim otimizar a carga tributária e a viabilidade da empresa. Temos, portanto, esse envolvimento da parte jurídica e a parte contábil, eu reitero aqui, porque isso é fundamental que a empresa obtenha um excelente resultado para a otimização da carga tributária. Na sequência, lidamos dentro do planejamento tributário, a partir do momento em que a empresa tem esse planejamento tributário, as vantagens para as empresas. Porque isso é bem interessante. Muitas vezes, acredito que alguns colegas aqui que estão presentes chegaram em algumas reuniões com empresas em especial, e o empresário chega para você e fala: olha, doutor, eu sei aqui quem é o fornecedor, é o mesmo fornecedor que o meu. A organização, a estruturação da empresa, a estruturação societária da empresa é idêntica à minha, só que eu não sei como ele consegue chegar a esse valor na mercadoria dele. Aí você olha assim, bom, você é o mesmo fornecedor de mercadoria, é o mesmo fornecedor. A estruturação da empresa é a mesma. Bom, por que ele consegue vender a mercadoria a 100 e o outro consegue vender a 80?
É muito simples. A partir do momento que você tem o planejamento tributário, você muitas das vezes otimiza dentro do recolhimento de tributos. E isso vai ter um impacto muito forte no faturamento da empresa, sem dúvida alguma. Ou pelo menos no lucro da empresa. Um lucro muito maior. E a partir do momento que você começa a ver esse dinheiro, você tem como reinvestir na empresa. Você tem como maximizar o negócio. Você tem como viabilizar novas operações. Mas você consegue fazer isso se tiver um planejamento tributário. Se tiver essa visão de que, bom, esse concorrente seu, ele consegue o preço de 80 e você não consegue chegar a ele, porque, por exemplo, ele aplica aqui a alíquota devida e você está recolhendo com uma alíquota indevida. Seja um ICMS, seja um PIS, um COFINS, uma CSLL, algum tributo. Já dá um impacto muito forte. Com certeza. E aí temos os preços, claro, dessas empresas e dos produtos, por consequências, mais competitivos. Essa empresa ela consegue, através do planejamento tributário, ter uma competitividade maior no mercado. Ok? Com essa competitividade maior, decorrente desses preços mais viáveis que ela consegue, por exemplo, na produção de um determinado bem, ela consegue arrecadar um valor diferenciado e reinvestir na empresa e, sem dúvida alguma, maximizar os lucros e diminuir os custos. É uma lógica. A partir do momento em que você tem aquele programa, seja esse programa para trás, que você pode fazer através de uma recuperação de créditos num planejamento tributário, e vejam, é só um dos caminhos do planejamento tributário, a recuperação de créditos, como você pode fazer daqui para frente, onde você otimiza a carga tributária a partir do momento em que você recolhe o tributo corretamente. Então vejam, por que... Aí eu mais uma vez bato nesse ponto. Por que a importância de, antes nós discutimos a questão da aplicação efetiva do precatório para a diminuição da carga tributária, o planejamento? Exatamente por isso. E muitas vezes nas empresas, olha, algumas vezes eu até cheguei a ser abordado por alguns empresários e, olha, eu tenho aqui um precatório, tal, não tem como eu usar, tem, claro, mas antes de qualquer questão voltada ao precatório, a empresa já tem um planejamento tributário? Isso é extremamente importante. Nós, profissionais da área do direito tributário, nós temos que ter essa consciência, principalmente para buscarmos essas vantagens que aqui eu coloquei para vocês, e que fique um trabalho muito mais em conjunto, muito mais satisfatório e, sem dúvida alguma, muito mais agregado. Muitos dos colegas podem não ter a formação em direito tributário. No interior, por exemplo, doutor, a gente sabe que a especialização dos colegas, a maioria é na área do direito penal, né, no direito civil, mas esses colegas, muitas das vezes, eles fazem parcerias. Você não precisa ser um expert em direito tributário para fazer o planejamento tributário de uma empresa. Você pode ter colegas das áreas que dominam e hoje abrir o computador na frente dele, olha, vamos dividir informações. Aliás, é o que eu faço na minha primeira chegada a qualquer tipo de subseção, doutor Valdemir, a primeira coisa que eu faço é salvar o material. Porque a gente sabe que recebe muitos e-mails, os colegas, né? Ah, mas o material tal, então a gente já deixa direto com a subseção, né? Que é para dividir, essa é a ideia. Dividimos essas informações exatamente para alcançarmos resultados melhores. Pois bem, temos aqui um dado muito importante dentro do planejamento tributário, que isso é extremamente interessante. Um dado da International Bureau of Fiscal Documentation, que são dois termos aqui que eu gostaria de abordar com vocês dentro do planejamento tributário, que são de extrema importância. Tax avoidance é um termo utilizado mundialmente para que você utilize, ou você utiliza aqui no nosso estado, a questão voltada à elisão fiscal. Utilize de todos os meios legais para otimizar a carga tributária. Esse é o chamado tax avoidance, onde você otimiza a carga tributária de uma empresa utilizando o quê? O planejamento tributário. Os meios viáveis legais para que você possa arrecadar um tributo menor. Diferentemente do tax evasion.
que nós temos aqui também, que aí já é um lado um pouco mais obscuro, né? O lado negro, aí, o dark side. Tax evasion já é mais complicado. Tax evasion a gente já está falando de evasão fiscal. Nós já estamos falando de meios fraudulentos para a utilização do planejamento tributário. Na verdade, não é planejamento tributário algum. É uma forma de simulação, é uma forma fraudulenta de você utilizar algum meio na esfera tributária para otimizar a carga tributária da empresa. E eu fico extremamente chateado mesmo. Isso é aquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso, né, doutor? Faça o que eu digo, o Estado diz, arrecade tributo, mas não faça o que eu faço. Não pago as dívidas existentes, faça aos contribuintes, por exemplo, dos precatórios. E quando nós, dentro de um planejamento tributário, utilizamos esse termo internacionalmente reconhecido como tax avoidance, na utilização de precatório para a diminuição da carga tributária, e você recebe um despacho, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, da impossibilidade do uso desses créditos, isso me incomoda sobremaneira. Porque nós estamos a falar aqui, primeiro, de um termo mundialmente reconhecido, que é a elisão fiscal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o descumprimento da obrigação do Estado, que é o primeiro a te cobrar, mas é o último a te pagar. E quando você faz qualquer tipo de planejamento, diminuindo a carga tributária de uma empresa, utilizando os precatórios, ele é o primeiro a rechaçar. É o primeiro. Vejam, estamos falando de uma dívida do Estado. Estamos falando de um planejamento tributário